Diz a palavra do Senhor: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles o afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que é há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Pai querido, que a tua palavra nesta manhã tenha livre curso em nossos corações, que nossas mentes e corações possam entendê-la. Mais do que isso, possam se dispor, se predispor a praticá-la, Senhor. Oro para que toda resistência caia por terra. Oro para que cada barreira seja quebrada. Oro para que o entendimento seja aberto. Oro para que, Senhor amado, esse entendimento possa captar plenamente aquilo que o Senhor quer nos dizer esta manhã. Em nome de Jesus, qualquer distração, qualquer obra humana ou espiritual das trevas para roubar esta palavra do coração, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem assentar. Creio que você está em condições de ouvir, receber e praticar a palavra do Senhor. Então, esteja atento, amém? Viva na perspectiva, ou com a perspectiva do eterno, ou na eternidade, né? Viva com a perspectiva do eterno. Perspectiva, meu querido irmão, é tudo que se consegue ver ao longe, aquilo que os olhos alcançam desde um certo lugar, panorama. O que eu quero frisar aqui esta manhã é que nós precisamos viver a vida com o panorama da eternidade, já vivendo com esse panorama da eternidade. Isso é muito importante. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também Ele pôs a eternidade no coração do homem. Você tem a eternidade aonde? No seu coração, porque Deus aí a colocou. Por isso há um anseio, por isso há aquela curiosidade com o que vem depois da morte, por isso há o anseio para prolongar a vida aqui, porque algumas pessoas querem que a vida seja eterna aqui já, então ficam tentando prolongar o máximo possível. Por isso nós sentimos também a separação, porque nós não fomos criados para a separação. Quando alguém parte para a eternidade, quando alguém morre, a gente sente, a gente luta contra a morte, a gente ora pelos nossos entes queridos para eles não morrer, não é verdade? Às vezes o ente querido já está com 100 anos e ainda estão orando: Senhor, não deixa morrer meu paizinho, minha mãezinha, né? Porque a gente tem esse entendimento de que a vida pode se prolongar, porque a eternidade é colocada no nosso coração. Só que às vezes a gente vê do ponto de vista apenas humano, e a gente precisa ter uma perspectiva, né, a partir, né, do ponto de vista de Deus, enxergar a eternidade como Deus a enxerga também. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos homens e mulheres de Deus sofrendo, morrendo por causa da sua fé em Jesus, sem murmurar, sentindo prazer nas agruras,
Não é porque eles eram masoquistas, não é porque eram loucos, não é porque eram fanáticos, que nós encontramos essas pessoas nas Escrituras aqui. Mas sim porque eles tinham plena consciência da eternidade. Eles tinham uma consciência tão grande da eternidade, que para eles o sofrer aqui era nada, o morrer aqui era apenas o passar para o outro lado da eternidade. Por isso não havia essa dor ou esse sofrimento de que, agora, coitadinho. Não, eles entendiam que aquilo que estavam passando era muito momentâneo para quem tem em vista a eternidade. Então isso fazia com que esses irmãos e irmãs se mantivessem firmes, alegres e sempre, com uma predisposição diferenciada. O que é a nossa vida aqui, queridos? Estamos aqui agora, mas daqui a pouco podemos não estar mais. E aí? O que temos pela frente é a eternidade. E como viveremos essa eternidade? Viveremos essa eternidade junto de Jesus ou longe de Jesus? Como viveremos essa eternidade? Isso nós definimos aqui. A eternidade não é a multiplicação do matemático ao infinito, não. O eterno é o tempo de Deus. Esse é o eterno, tempo de Deus. E o tempo de Deus não está ao alcance da matemática. Perguntaram certa vez para um computador qual a relação do tempo do homem com o tempo de Deus. Se para Deus 1000 anos é como um dia, e o computador respondeu que o tempo relativo de Deus para o tempo relativo do homem é de 1h15. Ou seja, o tempo proporcional do homem viver nessa terra, do ponto de vista de Deus, olhando que 1000 anos é como um dia, olhando, quanto é o tempo do homem, os 80 anos nossos aqui do ponto de vista de Deus, 1h15. É isso que você tem de vida, é isso que você teria de vida, 1h15 do ponto de vista de Deus. Há muitos que só têm 1 minuto mais, outros, quem sabe 5 minutos, e o que nós estamos fazendo? Vivendo com vistas na eternidade, ou preso a esses minutos que nós temos aqui? Precisamos olhar as coisas do ponto de vista de Deus, e Ele é eterno. Então precisamos olhar as coisas do ponto de vista da eternidade, queridos. Nós fomos criados para a eternidade, para ser eterno. Então a maior verdade de uma vida é a eternidade. E é isso que nós precisamos compreender e tentar ter essa perspectiva, buscar essa perspectiva. Por quê? Porque quando nós temos a perspectiva do eterno, há efeitos práticos na nossa vida. Há efeitos práticos, algumas coisas mudam na sua vida quando você tem a perspectiva da eternidade. Há efeitos práticos na nossa vida quando nós temos a perspectiva do eterno. Quais são esses efeitos práticos na vida de quem tem a perspectiva do eterno? O primeiro efeito prático é que quem tem a perspectiva do eterno valoriza os relacionamentos e não as coisas. Valoriza, eu costumo dizer sempre, o ser e não o ter, porque as pessoas são sempre mais importantes, porque do ponto de vista de Deus, elas têm a eternidade no seu coração, então são mais importantes. Se a vida aqui passa em minutos, nós precisamos valorizar os relacionamentos. O que vai contar quando passarmos por aqui é se valorizamos o nosso cônjuge, se valorizamos os nossos filhos, se valorizamos os nossos pais, se valorizamos os nossos familiares, se valorizamos os nossos amigos, se valorizamos os nossos irmãos em Cristo. E aí, surgem aquelas perguntas assim: por que você não parou para tomar aquele chimarrão com seu irmão? Por que você não esteve mais presente na vida dos filhos? Por que você não se importou em demonstrar
afeto ao quebrado? E eu respondo: porque você esteve ocupado demais com aquilo que é secundário. E quando a gente se ocupa demais com aquilo que é secundário, nós deixamos de lado aquilo que deveria ser prioridade na nossa vida. Aqui, meus queridos, nós pavimentamos a nossa entrada no céu. E não é por praticarmos boas obras, mas por entendermos que a maneira que seremos recebidos lá depende da maneira que nos comportamos aqui. E se nós valorizamos aquilo que realmente deve ter valor, que são as pessoas, nós investimos o nosso tempo maior exatamente com pessoas. É interessante, e quando eu digo que nós pavimentamos aqui aquilo que vamos ter lá, eu digo para você, tendo em mente inclusive uma parábola de Jesus, que é muito interessante e muitas vezes de difícil interpretação, porque nós não conseguimos compreender, às vezes com muita clareza, algumas coisas que Jesus falou, e precisamos parar para analisar, para refletir, para termos a compreensão clara. Na parábola em que Jesus elogia um homem que roubou o seu patrão. Parece paradoxal, contraditório, mas Jesus elogiou um mordomo, um administrador infiel. Por que ele elogiou o administrador infiel? O administrador, né, o dono da fazenda, descobriu que ele estava fazendo falcatrua e o demitiu. Então, sabendo da sua demissão, ele procurou quem devia para o seu patrão e disse: ó, o seguinte, você está devendo 100, a partir de agora é 50, você está devendo 100, agora a partir de agora é 80, você vai pagar só isso, eu vou te dar um desconto, você já paga. E aí, Jesus elogiou o homem que pegou a riqueza do seu senhor e usou ela, né, para se beneficiar. Mas por que Jesus elogiou aquele mordomo infiel? E Jesus vai responder: porque ele usou a riqueza de origem iníqua, né, para fazer amigos que o recebessem lá na frente. Ele estava pavimentando o seu caminho, ele estava usando o recurso que ele tinha em mãos, né, embora não fosse dele, mas estava usando para que as pessoas pudessem recebê-lo depois. Quem ele deu desconto, depois lhe receberia lá na frente, porque ele havia de alguma forma lhe beneficiado. E Jesus vai dizer assim no encerrar daquela parábola: assim vocês também, com as riquezas de origem iníqua, vocês vão estar agora fazendo amigos que recebam vocês dos tabernáculos eternos. E Jesus então vai elogiar o homem dizendo que os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz, porque os filhos da luz não se preocupam com isso, né? Ou seja, ele está dizendo, e aqui é uma coisa importante de salientar, que toda a riqueza, querendo ou não, a sua origem é iníqua. Agora, o que você faz com ela, aí é outra história. Ah, pastor, como é que é isso? Eu quero dizer para você, querido irmão, que de alguma forma passou por algum processo até chegar nas suas mãos, né, que esse processo até chegar nas tuas mãos, pode ter certeza que passou por mão de gente corrupta, passou por mão de gente que agiu mal, e até chegar nas tuas mãos, aquele dinheiro que você tem, ele já passou por mãos corruptas, por mãos que fizeram falcatruas, enfim, toda a riqueza de origem iníqua. E Jesus está nos ensinando a transformar ela em coisa boa, né, investindo ela em gente, em pessoas que vão nos receber nos tabernáculos eternos. Mas o que eu estou contando isso e usando essa parábola para lembrar você que o que é mais importante são os relacionamentos, que investimos o nosso tempo e nosso recurso muitas vezes para estarmos, né, criando vínculos, aumentando os vínculos e valorizando esses vínculos. E o recurso maior que nós temos e deveríamos gastar de forma correta chama-se tempo. E o nosso tempo, por que ele tem a ver com recurso? Porque você gasta e nós gastamos a maior parte do nosso tempo, né, em busca do quê? Do recurso financeiro. Então o tempo que você tem, que poderia ser investido na qualidade dos seus relacionamentos, você às vezes opta em usar ele para ganhar dinheiro. Então, há aqui
um desvio secundário. Por mais que a gente precise, essa é a grande verdade, né? Se eu perguntar para você que trabalha, por que você não tem tempo para investir mais nos teus relacionamentos? Aí você vai responder para mim, é porque eu trabalho demais. Aí eu vou perguntar para você, por que você trabalha demais? E você vai me responder, porque eu tenho que pagar minhas contas. E por que você tem que pagar as suas contas? Você faz conta, né? Então eu tenho que fazer o quê? Ganhar dinheiro para pagar a conta. Você está entendendo? Então o seu tempo, ao invés de ser gasto na qualidade dos relacionamentos, ele é gasto correndo atrás da prata, né, da La Plata, para você pagar aquilo que você acha que é necessário na sua vida. Então, o seu tempo está sendo gasto correndo atrás disso. Essa é a verdade, queridos irmãos. Por isso precisamos entender, quando nós temos a perspectiva do eterno, nós valorizamos aquilo que é mais importante, e o nosso tempo, ele é investido em pessoas. Precisamos aprender a investir nosso tempo maior em pessoas, começando pelos que estão próximos de nós, aqueles que estão ao nosso redor, e investir em pessoas. Pergunto se o irmão está compreendendo isso, irmão? Quando sabemos, preste atenção, que aqui vivemos minutos e que o eterno está por vir, nós não perdemos tempo com mesquinharia, nós não perdemos tempo rompendo relacionamentos por bobeiras também, ou pelo simples fato de deixar o pensamento egoísta do mundo nos contaminar. Então, meu querido, aproveite cada momento com seu cônjuge, aproveite cada momento com seus filhos, aproveite cada momento com seus irmãos, valorize o ser acima do ter. Quem vive na perspectiva do eterno, age como Jesus, dando valor às pessoas. Como sabemos que algo tem valor para nós? Meça o tempo que você gasta com isso e você saberá o que tem mais valor. Meça o tempo que você gasta com isso e você saberá qual valor isso tem para você. Aquilo que você gasta mais tempo é o que te é mais precioso. E o que tem sido mais precioso para você, querido irmão? No que você gasta mais do seu tempo, aquilo é o que é mais precioso para você. Por isso, nesta manhã, eu gostaria que você refletisse sobre isso e entendesse que quando nós vivemos com uma perspectiva do eterno, com o panorama do eterno, nós cultivamos os nossos relacionamentos. Mas um segundo efeito na vida de alguém que vive com a perspectiva do eterno é que quando nós temos a perspectiva do eterno, nós trabalhamos pelo que tem valor eterno também. Nós trabalhamos pelo que tem valor eterno. Em João 6:27, quando o povo ele ia ao encontro de Jesus por causa do pão, por causa do alimento, porque a preocupação era o pão cotidiano, a porção de cada dia, Jesus lhes disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Jesus está dizendo. Então nós precisamos ter consciência pelo que estamos trabalhando. Quando falamos em trabalhar para o Senhor, estamos falando em trabalhar por aquilo que tem valor para a eternidade. Todo o seu trabalho precisa ser visto à luz da eternidade. O seu ministério na igreja, o seu serviço na igreja, ele deve ser visto à luz da eternidade também. Não significa, querido irmão e irmã, que você não deva trabalhar para ter uma vida mais confortável, ou que você não deva ser previdente para os minutos daqui dessa terra.
Porque os 80 anos aqui são minutos. Esses minutos aqui, é importante ser previdente, sim, porque se você não for previdente, você vai viver nas costas de alguém vai se sobrecarregar. Então é importante ser previdente para não sobrecarregar outra pessoa, porque você não foi previdente para os minutos finais da sua história, da sua vida aqui. Mas é importante que não devemos esquecer de trabalhar, não trabalhar só por essa vida, porque trabalhar só por essa vida é muito pouco. É trabalhar para o fogo. Precisamos trabalhar para a eternidade. O nosso tempo fora da perspectiva do eterno é investido em correr atrás do vento, é vaidade. Corredores de vento são cataventos. O seu tempo, a sua atividade, o seu intelecto precisam ser usados tendo em vista a eternidade, querido irmão. O apóstolo Paulo, falando da vida eterna aos Coríntios, capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo está falando da eternidade, da ressurreição, do corpo imortal, da transformação. E quando ele termina aquele capítulo, ele vai falar exatamente isso. Ele vai dizer: irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E aí eu pergunto: qual tem sido o seu trabalho para o Senhor? Mexa um pouquinho com o seu irmão e pergunta para ele: qual tem sido o seu trabalho para o Senhor? Você tem trabalhado para o Senhor? Ou você tem trabalhado só pelos minutos que você vai vivendo aqui? O que você tem feito para o Senhor? Qual o seu trabalho para Ele, irmão? Pastor, mas qual é o trabalho que a gente deve fazer para o Senhor? Tudo aquilo que envolve o reino de Deus, irmãos. No seu ambiente de trabalho, você deveria ter a consciência que você não está lá para ganhar o seu salário no final do mês. Você está lá para servir Jesus ali. E como é que você serve Jesus ali? Dando um bom testemunho de vida, fazendo discípulos, conquistando vidas para Jesus, tocando a vida das pessoas através do seu serviço, servindo as pessoas. Isso é trabalhar para Jesus, irmão. Você tem trabalhado para Jesus? Quando você dedica tempo do seu ministério para servir aqui na igreja, você está trabalhando para Jesus. Quando você deixa de fazer uma coisa para você estar servindo ao Senhor, na casa dele, ou servindo a um irmão, você está trabalhando para o Senhor. Você tem trabalhado para Ele? Porque se você trabalhar só pensando em você, no seu ganho, você está trabalhando só pelos seus minutos aqui. Quando temos perspectiva do eterno, nós trabalhamos pela eternidade. E Paulo está dizendo para nós que, se nós formos trabalhadores abundantes na obra do Senhor, o nosso trabalho não é vão. O nosso trabalho, ele transcende e ele terá resultado na eternidade. Na eternidade, meu querido irmão, o seu trabalho será reconhecido pelo Senhor. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer lá em João 9,4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais vai trabalhar. Vai chegar o momento que você vai ser recolhido e não haverá mais como trabalhar pela eternidade. Então você trabalha pela eternidade, você trabalha com foco na eternidade, servindo ao Senhor e trabalhando para Ele, fazendo a obra dEle. Fazendo discípulos, ganhando almas, discipulando pessoas, investindo tempo no seu ministério na casa de Deus. Fazendo isso, você está trabalhando para a eternidade. Cada pessoa, aqueles meninos que estão lá em cima agora, trabalhando lá no som, na gravação, na projeção, eles estão trabalhando com vistas na eternidade. Quem está aqui tocando se dedica, vem aqui no domingo às 4 horas da tarde e só sai daqui depois das 9 da noite. Ele está trabalhando para o Senhor. Aliás, se ele pensar que estiver fazendo para mim, ou que é um sacrifício para ele, que coisa terrível, já perdeu o galardão, já está focado só aqui. Agora, se ele entender que ele está fazendo isso com vistas à eternidade, está trabalhando para o Senhor, servindo a Ele. Compreende isso, meu querido irmão? Então isso é trabalhar com perspectiva no eterno, trabalhar com vistas na eternidade. Qual tem sido o seu trabalho para o Senhor?
ou você só tem trabalhado pelos minutos que estamos vivendo aqui. O grande problema é que se você se ocupa tanto em trabalhar por esta vida e se esquece de trabalhar pela eternidade, aí é um problema sério, porque você vai chegar na eternidade desprovido de qualquer coisa para apresentar para Deus. E Ele vai perguntar para você: cadê o fruto do trabalho para a eternidade? Eu não fiz nada para a eternidade porque eu estava tão ocupado em trabalhar pelos 80 anos da terra. Meu irmão, você não terá desculpa, porque o Senhor colocou a eternidade no seu coração. Jesus veio, morreu numa cruz para que você pudesse ter acesso à eternidade com Ele, para que você pudesse viver e trabalhar com a perspectiva daquilo que é eterno. Pergunto para o seu irmão: está compreendendo isso, irmão? Mas, então, meu querido, ganhe vidas, cuide de vidas, siga Jesus. Isso é trabalhar pela eternidade, com vistas, com perspectiva do eterno. Amém? Mas há um outro efeito também, quando vivemos com perspectiva do eterno. Há um outro efeito. Que efeito é esse? Nós cuidamos do nosso falar. O nosso falar tem a ver com a eternidade? Sim, meu querido irmão. O seu falar tem a ver com a eternidade também. E nós precisamos entender que quem vive com uma perspectiva do eterno, cuida do seu falar. Mas como assim, pastor? Pois é, a palavra de Jesus vai dizer isso. Por que cuidamos do que falamos? Por que devemos cuidar do que falamos? Porque o nosso falar tem a ver com a eternidade. Jesus diz que tem. Ele vai dizer assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio, do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro coisas más. E aí olha o que ele vai dizer: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Tem peso ou não para a eternidade o que você fala? Tem ou não tem? Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Aquilo que você fala tem que ser falado com vistas, com perspectiva do eterno, querido. O que é palavra frívola? É palavra leviana, sem valor, é falar sem pensar. Quantas vezes nós falamos sem? Isso são palavras frívolas, falar sem pensar. Tudo que você fala tem a ver com a perspectiva eterna. Pastor, e agora? Eu falei palavras frívolas e terei que dar conta, prestar conta delas? Sim, terá que prestar contas. Só há um meio de livrar-se da condenação por causa de palavras malditas. E que meio é esse? O precioso sangue de Jesus. É o arrependimento e a mudança de vida. Porque assim como qualquer outro pecado, o pecado das palavras, ele pode ser perdoado se você confessar, se arrepender e quem sabe colocar um freiozinho na sua boca para você não ter mais o problema com palavras levianas. Porque palavras levianas muitas vezes têm um custo pesado. Então o arrependimento e a mudança é o que pode mudar a sentença na eternidade também. Então cuidado com as suas palavras. E agora, se eu falei, você não tem como sair a cata de palavras que você já falou. É como jogar um saco de penas ao vento. Você não consegue mais pegar nunca mais. Mas é importante você arrepender-se, Senhor Jesus,
Falei palavras que não devia, me perdoa, me lava no teu sangue. E nesse momento há purificação, e o Senhor lança no mar do esquecimento o teu pecado, porque os nossos pecados Ele não se lembra mais, diz a palavra do Senhor. Agora, se você não se arrepende, você vai prestar conta dessas palavras diante de Deus. Quem diz isso é o próprio Senhor Jesus, que está nos falando. Então, meu querido, consagre a sua língua, vigie o seu falar, pois o nosso falar tem que ser com consciência de que na eternidade seremos justificados ou condenados pelas nossas palavras. Então vigie a sua boca, vigie a sua língua, vigie o seu falar. Fale tendo em mente isso. Eu estou falando palavras que terei que dar conta delas na eternidade. Então, quando você vive com a perspectiva do eterno, você também cuida das suas palavras. Amém? Está compreendendo isso, irmão? Amém? E ainda, o outro efeito de vivermos com a perspectiva do que é eterno, é que nós vamos investir naquilo que tem valor eterno também. Investimos no que tem valor eterno, querido irmão. Olha o que Jesus falou em Mateus 6, 19 a 21, texto tão conhecido da Bíblia, mas tão ignorado também. Jesus vai dizer para nós o quê? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu. Por isso que o tesouro tem que estar lá em cima, porque o coração está lá em cima. Se o teu coração está aqui embaixo, é porque o seu tesouro está aqui embaixo também. Preste atenção aí. Jesus está dizendo que quando você tem um investimento fora da perspectiva da eternidade, você está investindo em ferrugem. Sabe o que significa ferrugem, irmão? Vamos perguntar ao empresário se ele investe o seu dinheiro em ferrugem. E aí, senhor empresário, o senhor está investindo o seu dinheiro em ferrugem? E ele responde: sim, eu estou comprando ferrugem, diz ele. É um bom investimento. Tem algum louco comprando ferrugem por aí? Se tem, eu estou vendendo também. Jesus nos mostra, queridos irmãos, que se a ótica da nossa vida estiver desfigurada em relação ao que fazemos ou investimos, nós estamos adquirindo ferrugem. As maiores fortunas são ferrugem. Se você não investe no reino de Deus, está investindo em ferrugem. Tudo na vida que não está relacionado com o eterno é ferrugem, é vento, é perca de tempo. Certa vez, Stanley Johnson, um missionário do Senhor que fez grandes coisas pelo Senhor nessa terra, que investiu a sua vida no reino de Deus, após uma mensagem que ele pregou, que nós não temos nada nesta vida a não ser aquilo que temos em Deus, encontrou um amigo muito rico. E esse amigo muito rico lhe mostrou as suas fazendas, os seus edifícios e todos os seus bens, e lhe perguntou: Stanley, se isso aqui não é meu, de quem é? Stanley Johnson, na sua simplicidade de missionário, respondeu: faça-me essa pergunta daqui 100 anos. Faça-me essa pergunta daqui 100 anos. Jesus disse: o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que daria o homem em troca da sua alma? Quem não investe uma vida no Espírito e na eternidade está perdendo tempo. E Jesus realmente entende de eternidade, irmãos. Ele entende de eternidade como ninguém. Ninguém entende de eternidade como Jesus. Ele que é o eterno, Ele entende de eternidade.
Por isso é importante avaliar. O reverendo Silas Barbosa Dias, há muitos anos atrás, escreveu um texto que eu encontrei essa semana e achei interessante, e coloco para vocês aqui. Ele diz o seguinte: daqui 100 anos, não fará diferença se você morou num palácio ou em uma casinha alugada. Não fará diferença se você usou roupas de grife, da moda, da mais cara, ou se suas roupas eram de liquidação. Daqui 100 anos, não fará diferença se suas férias foram na Europa ou no quintal da sua casa. Daqui a 100 anos, não fará diferença se você comeu peru, filé mignon ou feijão com farinha. Daqui a 100 anos, não fará diferença se você dormiu naquele colchão caro importado ou se você dormiu na esteira. Se seu carro também era importado ou se você só andou de ônibus. Daqui 100 anos, não fará nenhuma diferença se você era empregado ou patrão, se tinha tapetes macios ou se dormia no chão. Mas daqui a 100 anos fará diferença a vida que hoje, diante de Deus, você se compromete a levar. Daqui a 100 anos fará tremenda diferença o tempo que você gasta com oração, os dízimos e ofertas que você traz à casa de Deus. Daqui a 100 anos fará diferença o que você investe em missões, louvor, adoração, o seu testemunho a respeito de Jesus Cristo e o significado dele em sua vida. Daqui a 100 anos fará diferença o caráter de Jesus implantado em você. Daqui a 100 anos fará diferença se as obras que você realizou glorificam a Deus. Daqui a 100 anos fará diferença os seus depósitos no banco dos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde o devorador que vem para matar, roubar e destruir, não pode tocar. Daqui a 100 anos, o que fará a diferença é exatamente isso, querido irmão. Nada além disso. É inquestionável que daqui 100 anos, todos nós que estamos aqui, já teremos virado pó, poeira, não é verdade? Todos nós, ou vamos nos encontrar daqui 100 anos, aqui em algum lugar, todos nós não estaremos mais aqui. É inquestionável que todos já estarão na eternidade. Por isso, coloque a sua vida à luz do eterno. Em relação ao eterno, a nossa vida terrena é como um conto ligeiro, diz a palavra de Deus. Coloque o tempo que lhe resta nas mãos de Deus. Consagre esse tempo para Deus. Renda-se a Deus. Gaste tempo com o Espírito Santo. Gaste tempo com as coisas de Deus, porque é isso que realmente valerá a pena. Ainda estava lendo o capítulo 2 de Eclesiastes, e convido você a ler na sua casa, o capítulo 2 de Eclesiastes, e o Salomão estava muito decepcionado, até porque Salomão não viveu na perspectiva que nós vivemos hoje. Nós vivemos na perspectiva do Cristo que veio, morreu, ressuscitou e nos deu a vida eterna, amém, irmão? O Salomão, ele disse assim, olha, nós somos como os animais, nós não sabemos se o nosso espírito vai para cima ou vai para baixo, assim como os animais, porque ele não tinha a perspectiva que nós temos hoje. Nós sabemos que nós vamos para cima, aleluia, amém? A nossa perspectiva é a eternidade com ele. Mas o capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão, ele está muito decepcionado, e ele diz assim, eu ajuntei tanta riqueza, eu fiz tantas coisas, e ele diz assim, mas agora vai vir outro e vai gastar tudo que eu juntei. Vai vir outro que não fez nada do que eu fiz e vai jogar isso tudo para o vento. Ele estava decepcionado com a vida, diante desse ponto de vista de que ele juntou para outro gastar. Vai vir outro e vai gastar. Meu querido irmão, tudo aquilo que você está juntando, que você não está investindo no reino, e está juntando e juntando, quem vai vir depois de você vai gastar tudo e não quer saber se você sofreu. Eu sofri tanto para construir isso aqui.
Pois é, vai vir alguém que não construiu, que não gastou e vai gastar com a maior facilidade. Vamos vender isso aqui, por quê? Isso aqui era do meu pai, do meu avô, da minha mãe, da minha avó, então eu quero vender para aproveitar o dinheiro e assim vai o seu tempo e o seu investimento. Você acha que isso não é verdade? Então pague para ver. Eu quero, irmãos, estar perto daqueles que estão mandando bastante lá para o céu, para na hora de receber a recompensa, ver que recompensa terão. Eu não quero estar perto de quem não está mandando nada para lá não, porque vai ser muita decepção. Estou salvo por Cristo Jesus, maravilha, mas chegou lá e o Senhor diz: onde é que estão as tuas obras? Mas a salvação é pela graça, exatamente, mas as obras vai contar aqui agora a sua eternidade, como você vai viver aqui. Mas tinha que mandar alguma coisa para cá e você não mandou nada. É isso. Isso me faz lembrar, e eu estou encerrando essa palavra esta manhã, de um mestre de obra que construía para um empresário muito rico, e ele estava se aposentando, e o empresário disse: você vai construir para mim minha última casa, então você não poupe esforço, você vai fazer do bom e do melhor, use o melhor material, use o que tiver de melhor na praça aí, e vai ser a última casa que você vai construir para mim. E aquele homem disse: eu estou tão cansado já, ele quer que construa mais uma casa para ele, e de má vontade ele foi fazer a última casa para aquele seu patrão, de quem ele estava se aposentando. Mas ele não fez com o mesmo capricho, com o mesmo esforço, com o mesmo denodo que ele fez todas as outras durante toda a sua vida. Estava cansado e diz: olha, eu vou fazer de qualquer jeito. E fez, usou material de segunda, fez de qualquer jeito, não fez como ele costumava fazer, com qualidade. Quando ele terminou de construir a casa, ele está pronta a casa, patrão, vai lá e veja. Ele foi ver: muito bem, você fez aí no melhor, fez o melhor, fiz, então está aqui, a chave é sua, essa eu mandei fazer para você, você está se aposentando, ela é toda sua, faça bom proveito dela. E ele pensou consigo mesmo: que oportunidade que eu perdi de construir da melhor maneira, e fiz mal e porcamente, Assim muita gente está fazendo. Deus está te dando a oportunidade de construir algo para a eternidade, e o material que você está usando para mandar lá para cima é de péssima qualidade, e quando você chegar lá haverá decepção, pode ter certeza disso, porque eu não fiz mais, porque nós trabalhamos com vista no eterno. Irmão, se isso não é verdade, porque Jesus escreveu, ou está escrito no Evangelho, porque Jesus disse e falou o que nós lemos aqui em Mateus 6, 19 a 21, se isso não é verdade, por que Jesus está dizendo assim: ajuntem tesouros aonde? Aonde? Se isso não é verdade, por que Jesus falou isso? Qual a razão dele falar isso? Ele falou isso porque essa é a mais perfeita verdade. O teu tesouro precisa estar lá em cima, meu querido irmão. Quero concluir essa palavra para irmos para a ceia do Senhor, dizendo a você que quando nós temos consciência da eternidade, nos preparamos para ela, aqui e agora. Depois não haverá como mudar, meu querido irmão, a nossa condição. As nossas escolhas são aqui, as nossas decisões são aqui, e elas definirão a nossa eternidade. Onde você passará a eternidade, e como você passará a eternidade. Quando temos a perspectiva do eterno, há efeitos práticos no nosso viver. Cultivamos os nossos relacionamentos, tendo consciência de que as pessoas são de fato mais importante e o que tem valor para a eternidade. Só as pessoas são eternas. Quando nós temos a perspectiva do eterno, nós trabalhamos pelo que tem valor eterno. Ou seja, o nosso trabalho não visa apenas o nosso sustento. Fazemos do trabalho uma oportunidade de trabalhar para Jesus, de produzir para o reino dele, de testemunhar, de fazer discípulos, de viver os valores do reino de Deus aqui nessa terra. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente,
É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.